parceria eterna. Amém. Bem-vindo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria, nos reunimos hoje na solenidade da Assunção da Virgem Maria e também celebramos pela vocação dos religiosos e religiosas, sendo hoje o terceiro domingo do mês vocacional de agosto. Celebramos também nas seguintes intenções: pela recuperação da saúde de Teres Sesques, Rosângela Lacones Caldas Martins e Jade Pereira, em ação de graças pelo aniversário de Odete da Silva, e pelas almas de José Pereira de Lima, Encarnação Guerreiro Donofre, Mário Donofre e Mário Donofre Neto, Ronaldo Veiga, Conceição Aparecida de Miranda e Silva, Nilson Lima e Silva, Ivani Brunetti Cola, Gilda Lorente, Lúcio Ricardo de Melo Alves, Águida Roque, Paulo Roberto Marcondes Caldas, Paulo Rivas Gomes, Jurandir Siqueira e Odete da Silva Cândido, Vilda Esperândio e Jaime Rivas Gomes. Com alegria, iniciemos a nossa celebração cantando. Número 175 do livro. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Alegremos todos do Senhor, celebrando este dia festivo em honra da Virgem Maria. Os anjos se alegram por sua assunção e dão glória ao Filho de Deus. Irmãos e irmãs, preparemos para celebrar lindamente esta Eucaristia, reconhecendo nossos pecados, implorando o seu perdão, confiando na sua infinita misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade.
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Perdoados que fomos, devemos agora o hino de louvor ao Senhor. Número 138 do livrinho. Glória a Deus dos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Deus eterno, todo-poderoso, que elevastes na glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver sempre atentos às coisas do alto, para merecermos participar de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho de Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar para participar da liturgia da palavra. Maria, pela obediência, tornou-se discípula atenta à palavra do Senhor. A exemplo dela, olhando para a sua glória, escutemos também nós o que o Senhor nos quer falar. Leitura do livro do Apocalipse de São Paulo. A presença de Deus, que está no céu, e apareceu no mesmo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo pelo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coluna
Então apareceu outro sinal do céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte da estrela do céu, atirando-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações no século de guerra. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Houve então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita se encontra a rainha, veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai e ouvisto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai homenagem a vosso Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vida. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos ficar de pé? Vamos de oração ao Senhor.
alegram-se os coros dos anjos. Aleluia, 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 aleluia. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade na Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel viu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispensou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando a festa da Assunção de Nossa Senhora, Maria que terminada a sua missão nesse mundo, vai para junto de Deus, recebe o prêmio eterno. Esse é o caminho também de toda a nossa vida. E essa festa, portanto, é um dogma de fé, uma verdade de fé, um trabalho do Papa Pio XII, em 1950, onde diz que ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Difícil talvez um pouco humanamente entender isso, mas no campo da fé nós podemos sim aceitar, entender e acreditar também. Então, os textos de hoje, portanto, eles mostram um pouquinho também essa figura de Maria, mas veja também como o livro do Apocalipse de hoje, o texto, o livro do Apocalipse, que foi escrito em tempos muito difíceis, de muitas perseguições, muitos mártires, Então, não podia escrever de maneira direta, porque eu estou uma terminologia, uma comparação, para que somente os cristãos pudessem entender e acolher a sua mensagem. Então, o São João escreve justamente essa visão, Aparece a mulher vestida de sol, com as 12 estrelas debaixo do pé, esse poder, Depois aparece o dragão, que quer consumir com a criança, e por fim a criança e a mãe é levada a um lugar seguro. Então precisa, não, essa figura é Maria. Não, é a imagem da igreja, E aí tem justamente então a igreja que é perseguida, a igreja que tem também sua base na palavra de Deus, As 12 estrelas simbolizam as 12 tribos de Israel, simboliza, portanto, o povo de Israel. Esse povo de Israel que sempre manteve uma fé de Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também um povo que teve também os seus inconvenientes e
suas incredulidades, mas também as suas perseguições, né? Basta ver, por exemplo, quantos foram os mártires ao longo da história da igreja, né? Por viver essa mesma fé. Então, assim, digamos, ela simboliza a igreja, né? Que tem justamente uma riqueza, né? Esse filho que vai ser, que está sendo gerado justamente, é a imagem da igreja missionária que quer levar, quer fazer nascer no coração de todos pela fé, que se tornem filhos de Deus, né? Mas também nós vemos, portanto, o outro dragão que vem justamente para tentar eliminar tudo isso, né? São os dragões do passado e os perigos de hoje também, que não são diferentes. Muitos tempos, porém, né? As perseguições acontecem. Vemos o que estamos vivendo nesses últimos tempos, até mesmo em Israel, né? Quanta coisa, né? Muitos inocentes que são martirizados, perdendo a vida, não são cristãos, por isso são filhos de Deus também, né? E como a humanidade tenta sempre, né? Acabar com aquilo que é o mais importante, que é a vida, e assim por diante, né? Mas então vemos, é a imagem da igreja, né? A igreja que tem o fundamento dos apóstolos, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, portanto, né? E a figura, portanto, de Jesus, aquele que deve ser gerado. Porém, o texto termina dizendo que essa mulher foi levada a um lugar seguro. Né? Podemos dizer assim, que o lugar do sábado é aquela que foi levada ao céu em corpo e alma, um lugar seguro, lugar que também nós queremos chegar. Bonita também hoje a carta de Paulo, né, aos Coríntios, né, nos fala justamente disso, né, esse momento final da nossa vida. E o texto, ele coloca alguns aspectos importantes. Lembra, portanto, que por um homem veio a morte, né, o primeiro Adão, né, lá no paraíso. Depois, o novo Adão, a imagem de Jesus, por ele veio a vida, né, a vida. Depois diz assim, com ele vem a ressurreição dos mortos. E depois São Paulo vai tentar assim colocar como será o final dos tempos. Olha só que bonito, se você tem o colete, pegue lá no número 8, na página 2, na segunda parte da leitura diz assim, a seguir, né? Em primeiro lugar, Cristo como primícia, né? Depois dos que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vida. A seguir, diz o quê? Será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e força. É preciso que ele reine até que todos os seus inimigos sejam debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja, o final do século, segundo esse texto de São Paulo, se pode explicar dessa maneira. Um dia determinado na terminologia humana, né? Nós estaremos toda a humanidade reunida. Como que assim? Vamos usar terminologia humana, né? Nós estaremos reunidos toda a humanidade em algum lugar. E aí então vai aparecer o Cristo. E Cristo que o Cristo vai aparecer também o Pai. E Jesus vai dizer, olha, esses são aqueles a quem você me encarregou de salvar. Eu dei a minha vida por eles da luz, e agora pelo meu sangue eles foram salvos. Bonito então, né? Cristo que nos apresenta ao Pai, né? Nos apresenta ao Pai. E depois diz o texto ainda, quando toda a humanidade será submissa ao Pai, que diz o texto, também ele se submeterá ao Pai. Olha a obediência, né? Jesus, que também se submete ao Pai, né? O que dizer do outro, a palavra é de Deus, é do Pai. Então, toda a nossa vida é justamente uma preparação para que nós também estejamos participando daquele momento lá no final dos tempos. Esperando que nós não podemos. Mas isso. E então, aí vem justamente a festa
que faz maravilhas. Né? Então, é um canto também de cada um de nós, que louva a Deus por tudo aquilo que Ele realizado na nossa vida. Mas como entender, assim, em palavras humanas, essa festa da Assunção? Complicado. Mas podemos olhar para as coisas que não é dogma de fé, nem aquilo que se diz, porque assim, nós podemos ficar imaginando assim a Assunção de Maria, mas como é que pode, né? Junto de Deus com o corpo, se todo mundo tiver junto de Deus com o corpo, vai matar lugar para juntar a gente. Não. Então o que acontece? Olhemos um pouquinho assim, como Jesus se apresentou depois da ressurreição. Né? Glorioso. Um corpo que já, em terminologia humana, um corpo que já não ocupava mais nem o tempo nem o espaço. Né? Podemos assim um corpo espiritualizado. Não foi assim que se apresentou quando apareceu lá, estava todo aquele lugar fechado e ele não, sabe? Assim seremos nós também. E assim foi a experiência de Maria. Por isso que se diz que ela foi levada ao céu, uma verdade de fé proclamada pelo Papa Pio XII em 1950. Foi levada ao céu e foi curada. Ou seja, um corpo que já não ocupa mais espaço, nem tempo. Um corpo assim espiritualizado. Esse será o nosso futuro. Nosso futuro. Da nossa vida. Mas então, Deus também, para chegar a isso, e estamos também nesse contexto que nós escreve no apóstolo Paulo, aí vem justamente toda a missão do Maria. Seu sim, as suas dificuldades, problemas que ela teve também, mas foi toda a sua fidelidade. O seu sim, a sua entrega ao programa de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. Depois, portanto, tendo cumprido isso, ela retoma textos do Antigo Testamento e ela louva a Deus com o texto que nós temos no Evangelho de hoje. E esperamos também que nós, quando chegar o nosso momento, no final dos tempos, nos ouviremos também a Maria por todos os anjos e santos e cantaremos com ela uma vez mais esse texto do Evangelho. Porque o Senhor fez grandes coisas por mim, o Senhor não é santo, e só misericórdia infinita. Eu creio que vale a pena perseverarmos na nossa fé, nossos compromissos, esperando esse dia que será a plenitude mesmo de toda a nossa caminhada, de toda a nossa vida. Com certeza. Um Deus, portanto, que não nos decepciona. Aquilo que Ele disse, seja isso. Vamos ouvir agora. Francisco, nós hoje estamos celebrando também o dia das vocações religiosas, né? E ele também é religioso, do Estado da Bolsonaro. Vai dizer uma palavrinha para nós, né? Bom dia. Bom dia. Como falava o padre, sou religioso, missionário da Bolsonaro. Eu sou da Colômbia e estou fazendo meus estudos, terminando meus estudos aqui no Brasil. Então, vou contar um pouco a minha experiência vocacional. Eu, desde criança, sentia o desejo de ser padre. Desde criança, desde minha juventude. Eu, todo o tempo, estava na igreja. Eu estava mais na igreja que na minha casa. Eu fiz infância missionária. Adolescência ou juventude missionária. Então, como falei, durante a minha infância e minha adolescência, eu estive lá na igreja. E, bom, um dia, eu estando lá fora na igreja, sentado, eu senti esse chamado de Deus. E eu falei para uma irmã que eu queria ir no seminário, que senti como esse
desejo de ir lá para fazer a experiência de minha vocação. Mas eu não queria que ela contasse para o padre. E o primeiro que ela fez foi lá e contou para o padre. E então o padre me chamou, sim, e falamos aí, e ele me mandou fazer uma experiência lá na diocese. Mas eu ainda não tinha terminado a meu ensino médio, sim? Então eu fiz fazer essa experiência vocacional, mas sem terminar. Depois que eu terminei, sim, eu estou fazendo essa experiência. Depois de um tempo eu parei, sim? Eu falei que não hago para olhar, vou estudar, sim? Fiz isso, trabalhei, estudei, e depois de um tempo, sim, eu conheci um padre missionário da Consolata, lá na Colômbia. Sim? Então ele me falou da Consolata, me fez conhecer a Consolata, e, bom, pela graça de Deus, eu estou há 8 anos com os missionários da Consolata, e minha experiência com eles, eu acho que tem sido muito grato na minha vida, sim? Porque eles me têm ajudado muito na minha vocação como religioso, como missionário. Sim? Então, eu acho que a vocação religiosa, para mim, é viver essa consagração plena a Deus, viver sempre unido a Ele. E como dizia nosso fundador, bem-aventurado José Amado, o Senhor te chama hoje, mas Ele te chamará amanhã. Por isso, quando sentamos esse desejo, sentamos esse chamado, temos que responder na hora, porque nunca sabemos o que pode acontecer. Obrigado. Francisco esteve conosco também há um ano em Roraima, atendendo os migrantes da Venezuela do Brasil. Provou um pouquinho que a missão também. Fiquemos de pé, tomemos o folheto, número 12, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, e para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, com toda a Igreja que se alegra na recordação da Assunção de Nossa Senhora à glória celeste, elevemos ao Pai as nossas preces suplicando juntos. Renovai em nós, Senhor, as maravilhas da salvação.
elevou a Virgem Maria aos céus, nós vos pedimos. Renovai em nós, Senhor, as maravilhas da salvação. Senhor, que o Papa Francisco, nosso arcebispo e os bispos auxiliares recebam o dom da obediência à nossa palavra, com a qual, ornaste a Virgem Maria, nós vos pedimos. Renovai em nós, Senhor, as maravilhas da salvação. Senhor, que aqueles que abraçaram a vida consagrada deem testemunho do Verbo de Deus que habitou no ventre de Maria, nós vos pedimos. Renovai em nós, Senhor, as maravilhas da salvação. Senhor, que o mal seja derrotado pela mesma força que concedeste à mulher para derrotar o traidor. Nós vos pedimos. Renovai em nós, Senhor, as maravilhas da salvação. Juntos à oração vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muito de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos livres, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Nosso canto número 316 do livrinho. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sulla Senhor, a oferenda de nossa devoção e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria elevada ao céu, os nossos corações inflamados por vosso amor se orientem continuamente para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Acompanhemos a oração que segue, que nos ajuda a entender a festa de hoje. Na verdade, é digno e justo, é nosso
nós damos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada ao céu, sinada na palavra de esperança e consolo para os povos, para o povo peregrino. Era a primícia e imagem da igreja chamada à glória. Pois não quisestes que sofresse a corrupção do sepulcro, aquela que gerou de modo inefável o vosso Filho, feito homem, autor de toda a vida. Por isso, unidos aos coros dos anjos, os louvamos, cantando alegres ao nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso nome. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nós desejamos para serem como sagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a serena entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, comemorada a paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Mulher confundada no coração da vossa igreja, reconhecendo nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, considere que alimentando-nos com o corpo
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a nossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Nilo e seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, reconduzi a vós, Pai da misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso pleno os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, recordando hoje José Pereira, Encarnação, Mário Neto, Ronaldo, Conceição, Nilson, Ivani, Gita, Lúcio Ricardo, Águida Rosa, Paulo Roberto, Paulo Rivas, Jurandir, Eudete, Gita, Jane, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciados eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Nesta oração, peçamos ao Senhor que vivamos e possamos viver intensamente a nossa vida, cristã, a nossa fé, preparando-nos justamente para aquele encontro definitivo com o Pai, com Maria também, para que nós nos unamos a ela e a todos os santos para cantar e louvar a Deus eternamente. Na eternidade não teremos outra coisa a fazer a não ser louvar a Deus. Que beleza! Qualquer esforço da agora vale a pena para depois vivermos com intensidade a plenitude da graça e da vida de Deus. Pai nosso, que Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não uneis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Unimos-nos mutuamente, desejando-nos a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis a palavra e sereis salvo. Nosso canto número 340 do livro. Tu já beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem em meu barco, eu não tenho nem ouro e nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, Pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas.
desde agora, gerações, hão de chamar-me de bendita, poderoso fez por mim maravilhas. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o sacramento da salvação, concedei-nos que, pela intercessão da Virgem Maria livrada do céu, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos de nossa comunidade, próxima quinta-feira, dia 22 de agosto, às 19h30, nós estamos rezando, fazendo a nossa adoração eucarística pelas vocações. Todas as quintas-feiras nós rezamos pelas vocações às 19h30, portanto todos são convidados a participar. E os seminaristas da Consolada estão organizando uma feijoada no dia 29 de setembro no seminário do Ipiranga. Se alguém desejar participar, nós estamos vendendo convites na porta de R$35 para ajudar o seminário. E agora eu chamo aqui a Thaís, que é a coordenadora do grupo dos escoteiros, que ela vai dar um recadinho para todos nós. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou a Thaís e eu sou a nova presidente da nova escoteira que nós temos aqui na igreja. Eu vou passar a palavra e o escoteiro João ele vai dar um recado para vocês, depois eu dou outro recadinho. Esses são os nossos escoteiros. Oi, eu sou o escoteiro João, do Carlos, e eu queria avisar que está tendo um café dos escoteiros lá fora, bolo, café, chocolate, que foi a nossa escoteira mesmo que fez. E eu convido todos vocês para dar uma resenha lá. E eu gostaria de convidar todas as crianças da paróquia, porque nosso grupo está começando a fazer atividades aos sábados, a partir das 14 horas, aqui na nossa paróquia. Nosso grupo agora aceita meninos e meninas. E nós teremos uma atividade no próximo sábado, dia 24, a partir das 14 horas, muito importante, que é a promessa escoteira, em que os nossos escoteiros vão prometer cumprir os valores. Isso, meninas e meninos a partir de 10 anos, né? E até os menorzinhos também podem vir para conhecer, porque nós vamos convidar agora no próximo sábado todas as crianças da igreja para participar dessa atividade, assistir a promessa escoteira e depois fazer atividades escoteiras com o nosso grupo. Virão também chefes de outros grupos escoteiros aqui do distrito, da região de Santana, que vão também fazer atividades com as crianças. Vai ser uma tarde gostosa, então todas as crianças estão convidadas. Tá bem? Quem quiser fazer parte da nossa prova escoteira, é só procurar a gente. Tá certo? Muito obrigada. Rezemos uma reunião para todos os religiosos e religiosas que procuram seguir a Cristo cada vez com mais empenhado, denunciando as coisas do mundo, através dos conceitos do Evangelho de pureza, castidade e obediência, para que sejamos cada vez mais fiéis dos nossos compromissos, assumidos diante de Deus e da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, elevada ao céu em corpo e alma, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, que salva o gênero humano, os reveste por sua bênção. Amém. Sejamos dados sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, porque recebeste o autor da vida. Amém. E vós, reunidos hoje para celebrar com fervor sua solenidade, possais comer a alegria espiritual e o reino eterno. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana.
o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Número 200.